Laura, termos um empreendimento próprio. E houve a oportunidade de comprar esse casarão, que já funcionava uma pousada, e reformá-lo. E dentre isso, temos uma irmã que é arquiteta e fez o projeto pra gente de reforma. E nesse projeto a gente viu muitas coisas que a gente poderia reaproveitar, né? Sempre utilizando assim o máximo de coisas que a gente pudesse, e ainda tendo a ajuda do nosso pai, que é uma pessoa que gosta muito de aproveitar tudo e sempre tem ideias novas, ideias de transformar algum objeto. Então foi um momento muito importante pra gente e interessante, porque nesse momento a gente estava com uma indústria, uma fábrica de tecidos, uma tecelagem, tinha parado de funcionar, né? Nós fechamos a tecelagem em São João del Rei e tinham muitas peças de maquinário antigo que poderiam ser reaproveitadas. Então nós ficamos muito empolgados com isso, porque cada hora era uma máquina que meu pai chegava com ela aqui e toda bonita, toda limpa, e ele tinha o maior prazer de restaurar essas peças, e a gente trazia tudo para cá, e cada hora a gente encontrava um cantinho especial para cada uma, e foi um momento muito importante pra gente, muito prazeroso também. E com isso a gente foi vendo que tinha como a gente reutilizar muita coisa. E até hoje a gente percebe isso, né? A gente vai pegando isso vai passando de pai para filha mesmo. Então foi uma surpresa, e cada peça que a gente colocava aqui, a gente tinha uma história, a gente tem uma história para contar, né? Então isso foi muito legal, assim, uma parte muito boa dessa história da pousada, e de colocar coisas que a gente achava que não tinha mais uma vida, né? Que não teria mais uma utilidade, e aí você descobre uma nova vida para aquela peça. Nós somos de São João del Rei, nossa família, a gente sempre vinha muito para Tiradentes nos finais de semana. E aí surgiu a oportunidade de comprar essa pousada que já existia, era uma outra pousada, e unirmos nós três, eu, Laura e Mariana, que na época estávamos à procura de um empreendimento juntas, e casou tudo. E aí a gente veio pra cá e montamos a pousada, e a ideia foi trazer a história da nossa família para dentro desse estabelecimento. A gente queria um estabelecimento, um negócio com história, com uma cultura, com um pouquinho, um pedacinho de cada um, e a nossa família junto aqui. Então a gente conseguiu unir tudo isso aqui na Armazém 26. Começa com meu pai, que sempre foi muito criativo e gosta de dar vida às coisas antigas. Ele sempre guarda, ele fala, tem o ditado, quem guarda sempre tem. Ele guarda peças, tudo que ele vê, ele guarda, não, um dia eu vou usar isso daqui para alguma coisa. Com a tecelagem foi desativada, várias peças de maquinário surgiram para ele ter criatividade, insights de peças novas. E começou, quando a gente estava reformando aqui, as ideias choviam na cabeça dele, né? E aí começou a pegar vários objetos e transformar nos abajures, nas peças de decoração daqui, na mesa do café da manhã, que é um pé de máquina, um pé de máquina de filadeira, e ele já pensou nessa criatividade. Assim começou a reutilização das coisas. Bom, falando de sustentabilidade, né? Quando você começa com um empreendimento, nós começamos, né? Normalmente atuando com tudo, servindo uma aguinha ali, com um copinho de plástico na recepção, uma aguinha gelada para os hóspedes que chegavam, e aí você começa a perceber o gasto e começa a perceber o tamanho do lixo que você começa a produzir.
E aí a gente começa a pensar de uma outra forma, né? Você começa a perceber que não, isso aqui eu posso diminuir, isso aqui eu posso tirar. Então, numa coisa ou outra, em pequenas coisas, a gente começa a perceber que realmente a gente pode fazer a diferença, né? Um copo de plástico que você substitui por um copo de vidro, no nosso café da manhã, na coalhada que a gente faz, que a gente antes fazia num copinho de plástico descartável, e aí você também passa a colocá-lo num recipiente de vidro com tampa. Então são pequenos detalhes que a gente, ao longo de todos os dias, isso não é só de um dia, não é uma atitude só, né? Todo dia você está pensando em alguma coisa que você possa fazer para melhorar. Então, aqui na pousada nós separamos, né, todo o lixo reciclável do orgânico e levamos em alguns pontos de coleta aqui em Tiradentes e em São João del Rei. O lixo foi uma das primeiras coisas que a gente mais se preocupou em como fazer, né? Então, essa parte de reciclar o lixo, separar todo o lixo que é produzido aqui na pousada é uma das grandes preocupações nossas aqui, e acho que a gente tem conseguido fazer com bastante efeito tudo isso, assim. Essa preocupação também da questão de energia, né? Então, todas as nossas lâmpadas aqui hoje, né, a gente conseguiu trocar todas por LED, porque no início ainda tinha algumas outras lâmpadas comuns, halógenas. Então foi essa nossa preocupação também. A gente trabalha com energia solar para aquecimento dos chuveiros. E aí aos poucos a gente foi sentindo que se alguém não se mobilizava, a gente precisava se mobilizar por conta própria. Junto disso veio a pandemia também, com esse uso exacerbado de plástico que começou a acontecer, e a gente começou a ficar muito preocupada com isso. A gente foi mudando algumas coisas para vidro, para papel, tudo que a gente conseguia. Então, eu acho que juntou tudo, assim. É um tema tão recorrente que a gente encontra nos jornais todos os dias, todo mundo falando. E, né, com essa mudança do clima que a gente está sentindo aqui também na cidade, a gente se preocupou muito com isso também, na cidade e no mundo, né? Então, a gente começou a trabalhar por que não? Vamos tentar fazer, de pouquinho em pouquinho, eu acho que a gente consegue chegar num cenário melhor. Igual o nosso café da manhã no coador de pano, que é muito tradicional aqui em Minas também, dá todo um sabor especial. O jeito que a gente prepara o nosso café da manhã, acho que são pequenos detalhes que vão fazendo toda a diferença, né? A não utilização de papel dentro dos quartos também foi uma outra coisa que a gente se preocupou. A gente antes tinha toda uma política, né, numa pasta que a gente também tinha dentro dos quartos. Hoje a gente criou o QR Code, então facilitou muito, menos manusear, né, mexer com menos papel dentro do quarto. Então isso também foi uma coisa que ajudou muito. A gente reduziu muito o uso de papel aqui na pousada também. Desde que a gente estava reformando a pousada, que a gente comprou para reformar, a gente sempre pensou muito em usar os materiais locais de Tiradentes e prestigiar os artesãos locais, para poder criar esse ambiente da pousada de uma forma moderna e ao mesmo tempo aconchego, e que a gente pudesse indicar também aos nossos hóspedes aonde comprar, para poder ter um pouquinho da pousada na casa dela. A trabalhar toda essa sustentabilidade, né, esse modelo eco-friendly, nós começamos a perceber isso no dia a dia, né? Nos gastos que a gente tinha, que a gente poderia diminuir, né? No lixo que a gente gera, né? Quando se trata de público, que você trabalha com atendimento ao público, você começa a perceber, né?
toda essa movimentação que gera de lixo e de não só de lixo, né, e de gastos também, né? Então, assim, começamos a pensar todas as formas que a gente podia fazer para reduzir isso numa cidade que é tão pequena, que vive disso, que recebe muita gente, né? E na educação mesmo, hoje em dia, que muitas pessoas já pensam assim. Muitas pessoas hoje já compreendem essa forma de olha, eu talvez não preciso trocar toalha todo dia, se a minha toalha seca, se eu consigo colocá-la numa forma no quarto que ela consiga secar, para que eu vou trocar todo dia, né? Da mesma forma, uma roupa de cama, claro que dependendo do tempo que a pessoa fica, tem a troca, mas são coisas que a gente pensa mesmo no nosso dia a dia. Você pensa como você age na sua casa, né? E como você pode agir fora de casa da mesma forma. A minha mãe, ela sempre ensinou essa história do desperdício, de reaproveitar uma comida, transformar para outra comida, não jogar nada fora. Isso sempre foi assim, desde pequena a gente tem isso. E com a pandemia eu acho que isso ficou muito mais aflorado. A gente ficou um tempo em casa, todo mundo tinha mesmo que reaproveitar, fazer as coisas em casa, pão, gosto muito de cozinha, eu sempre ia na cozinha fazer coisas diferentes para poder passar o tempo mesmo. E a gente, depois com o retorno, né, como a gente pode melhorar para servir o café da manhã da forma segura, com os materiais que deram, né, para proteger os hóspedes, sem agredir tanto o meio ambiente. Eu acho que esse foi o ponto-chave, sem agredir, cuidando um pouco mais da natureza e não fazendo, e ao mesmo tempo deixando bonito essa da delicadeza, do toque, da feminilidade das três irmãs. A gente sempre pode melhorar, né? Tem sempre alguma coisa que a gente pode fazer melhor. Nós ainda usamos os amenities individualizados, né? Nos vidrinhos, que são muito bonitinhos e tudo, mas a gente percebe que isso também gera um resíduo. Então, assim, futuramente nós temos a intenção, sim, de melhorar nessa parte, né? De tentar reduzir esse resíduo. Eu gostaria muito de ter um sistema de reaproveitamento da água de chuva. Nós já temos aqui um poço artesiano na pousada, mas eu queria muito aproveitar essa água de chuva para lavar chão, lavar o pátio, a entrada aqui do estacionamento. Acho que isso ia ser assim, utilizar essa água também nas descargas dos banheiros. Então, nossa, para mim acho que isso ia ser o máximo. Ainda estamos só no começo. Eu acho que com a vinda da Equaliza aqui, a gente vai ter que aprender. A gente ainda tem muito que aprender, tem muita coisa para poder melhorar na pousada, utilizar e transformar aqui dentro. A gente faz muito pouco e foi uma coisa tão natural, tudo isso que a gente já transformou aqui, que agora a gente pode começar a pensar em como melhorar